Eu vou trazer nesse momento novidades no caso da soldado Gisele. O marido dela, o tenente-coronel Geraldo Neto, está preso, você sabe disso. A suspeita é que ele cometeu o feminicídio e também cometeu fraude processual. Geraldo Neto vai ser julgado por 3 coronéis da Polícia Militar e um suplente. Em caso de falta, esse processo é chamado de conselho de justificação e esse julgamento pode terminar com a expulsão de Geraldo Neto da corporação, mesmo já sendo aposentado. Então veja bem, eu trouxe para você alguns termos. Muitas pessoas não estão familiarizadas com isso, com esse tipo de julgamento, que significa todo esse processo na Justiça Militar. É por isso que eu vou conversar com a Marcela Terra e depois eu quero a explicação e a opinião do Diógenes Lucas, que está aqui comigo, que também é coronel da Polícia Militar. Antes, com você, Marcela, por favor, as últimas informações. Passaia, como você falou, né? Mesmo com a aposentadoria, o Coronel Neto, mesmo ele sendo aposentado, ele vai passar por esse conselho de justificação, que é uma questão interna ali da Polícia Militar para saber se ele pode ou não continuar com o cargo e a patente. Lembrando que Geraldo Neto, ele é acusado de assassinar a esposa, que foi encontrada com uma bala na cabeça em fevereiro. Ela foi encontrada morta depois de levar um tiro na cabeça em fevereiro. E ele também é acusado de fraude processual por conta de todas as questões que foram levantadas pela família ao longo da investigação. Esse conselho ele é nomeado pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, ele que nomeou os seguintes coronéis: Adalberto Gil Lima Mendonça, que é comandante do policiamento de Guarulhos, Carlos Alexandre Marques, que é chefe do Centro de Operações da Polícia Militar, e Marisa de Oliveira, que é chefe do policiamento da Zona Leste da capital paulista. Esses 3 coronéis vão se juntar por mais 30 dias e também esse conselho pode ter a prorrogação por mais 20 dias para eles chegarem a um consenso. Se vão absolver, então, o Coronel Neto e deixar ele continuar com a patente, com a aposentadoria, ou se eles vão fazer a chamada declaração de indignidade para seguir no cargo e também se vão causar a ele a perda do posto de coronel e da patente também. Volto com você, Passaia. Tá bom, Marcelo, e para explicar para as pessoas que estão em casa, são 2 processos diferentes, tá? Sobre o feminicídio, ele vai ser julgado pela Justiça Comum, ele vai para o Tribunal do Júri e ele vai ter que responder pelo assassinato da Gisele. São 2 crimes, né? Fraude processual e feminicídio. Esse julgamento que vai acontecer aqui com os militares é um julgamento para decidir se ele continua ou não sendo coronel da polícia. E aí, o que pode acontecer, Diógenes? Olha, Passaia, para os praças chama Conselho de Disciplina, para os oficiais, Conselho de Justificação. Quando a pessoa comete um ato muito bárbaro, como foi o caso do tenente-coronel Neto, a atitude dele ela é contrária aos valores da instituição. Então, o que vai avaliar esse conselho que foi estabelecido são 3 coronéis acima do posto dele, mais antigos do que ele, que vão avaliar essa conduta dele. E ele pode perder a patente de coronel. É a perda da patente que será julgada, até porque ele já está na reserva. Então, ele não vai ser expulso da polícia, já está fora da polícia. Ele está numa condição de reserva. Então, ele deixa de ser coronel da polícia. Mas ele perde a patente. Né? E aí, perdendo a patente, Passaia, traz consequências também, porque não sendo mais coronel da Polícia Militar, veterano ou aposentado, como é o nome que as pessoas conhecem, ele pode não ter direito a ficar no presídio militar Romão Gomes. E pode ir para um sistema... Olha que importante saber disso. Bom, vamos lá. E outra consequência que todo mundo pergunta. Tá, ele deixa de ser coronel, mas ele continua recebendo aposentadoria. E ele vai receber para sempre ou a polícia também pode parar de pagar a aposentadoria para ele? Essa é uma outra notícia importante. Há muita conversa em cima desse assunto, mas o Tribunal de Justiça Militar, quando acontece uma perda da patente, num caso como esse, pode, e tem feito isso, Passaia, embora haja uma discussão jurídica delicada, porque há quem diga que um policial perde a patente estando na ativa, ele perde o salário automaticamente. Estando na reserva, não é salário, é proventos da aposentadoria. Ele contribuiu para isso. Então, há uma discussão nesse assunto. Mas o Tribunal de Justiça Militar tem, nos momentos de perda da patente, também cortado o vencimento. Há um risco enorme dele perder o vencimento dele. Dele parar de receber a aposentadoria. Parar de receber a aposentadoria. Então vamos lá, sendo condenado por feminicídio, você acha que ele deve parar de receber a aposentadoria? Agora eu peço a sua opinião, Coronel Diógenes Lucas. Olha, Passaia, eu tenho comigo que essa medida do tribunal é uma medida correta, sabe? Porque há uma situação tão grave hoje, tão impactante em cima daquilo que ele fez, ou pelo menos tudo indica ter feito, que merece, no meu modo de ver também,
a perda não só da patente, mas também dos vencimentos. E nós não tivemos mais a oportunidade de falar sobre isso, diante de todas as provas que foram coletadas depois que nós tivemos as imagens das câmeras de segurança. Tenho certeza que você analisou esse caso. Qual que é a tua opinião hoje sobre o Coronel Neto? Olha, Passaia, houve até uma polêmica nesse assunto, eu queria até trazer aqui à tona essa questão. Naquele primeiro momento, eu estava muito cauteloso. O caso da escola base, Entendi. Foi uma grande injustiça que aconteceu no passado, me fez conter aí as minhas opiniões e, obviamente, para algumas pessoas isso foi interpretado como se eu estivesse defendendo o Coronel Neto. Simplesmente eu estava muito cauteloso com relação aos tempos e movimentos, às provas coletadas, às perícias que precisavam de tempo. Hoje, Passaia, com tudo que foi tudo que foi trazido, essas controvérsias no depoimento, eu tenho comigo que ele de fato cometeu um feminicídio e não foi um suicídio. Essa é a minha impressão hoje. Então, o Coronel Neto merece ser expulso da polícia, parar de receber a aposentadoria e também sair do Romão Gomes. Deve ir para um presídio comum. Como já tem vários casos. Tem, aliás, um coronel da minha turma que cometeu uma fraude aí, uma parte financeira, está preso num presídio aqui do interior de São Paulo como um preso comum, porque perdeu a patente também. E eu imagino que é o que todo mundo espera, né? Um homem mentiroso, manipulador, dissimulado, que enganou muitas pessoas, merece cadeia e não pode ter privilégio. Tenho certeza que os coronéis que vão analisar o caso dele estão muito atentos às conversas que o Coronel Neto tem com alguns amigos dentro do Romão Gomes. Eu já trouxe essa denúncia aqui. Ele fala que tem uma rede de conexão e que ele acredita que vai ser ajudado por algum companheiro, por algum amigo dentro da polícia. Será? Eu duvido que os coronéis que vão analisar o caso dele vão aliviar para esse homem. Duvido. Mas nós vamos ficar atentos. Todo mundo, a sociedade inteira.